Olá, gente, que tal? Nesta aula vamos aprender a como fazer perguntas de como chegar a algum lugar. Olha só, no mundo hispânico é importante levar em consideração com quem nós estamos falando. Por isso, há um modo de fala formal e outro modo informal. Nós vamos aqui aprender os dois modos, tá? Se você quer perguntar como chegar a uma praça, por exemplo, no modo formal será assim: Perdone, ¿cómo se va a la plaza de armas? Perdone, ¿cómo se va a la plaza de armas? Então, sempre que você for chamar a atenção de alguém na rua e a situação exige a formalidade, você vai interrompê-la com perdone, que é o nosso perdão. Na sequência, você vai dizer como se va, como se va. E então virão os complementos. Como se va a lá? Eu vou usar, gente, a lá se o que eu quero dizer é feminino. Por exemplo, a la plaza, a la escuela, ok? Ou eu posso dizer também como se va al, como se va al, que seria para algo masculino, como al teatro, al centro. E também digo como se va de Agüeros a Callao, como se va de Agüeros a Callao. Bom, então essas três possibilidades, no modo formal, elas ficarão assim, ó. Perdone, ¿cómo se va a la plaza de armas? Perdone, ¿cómo se va al Museo Hispánico? Perdone, ¿cómo se va de Agüeros a Callao? Gente, no modo informal, quase toda a estrutura fica igual. A única mudança em relação a tudo que eu disse é o verbo. Vocês dirão perdona quando for informal e não perdone. Perceba, perdona, ¿cómo se va a la estación 3? Perdona, ¿cómo se va al Teatro Colón? Perdona, ¿cómo se va de Barajas al centro? Tudo bem? Outra forma de perguntar por lugares é: Perdone, ¿dónde está el Banco de Brasil? Então eu uso a estrutura está, mais o artigo determinado, que neste caso foi o el, quando eu quero saber um local específico. Observe. Perdone, ¿dónde está la Plaza Cibeles? Então eu utilizei a estrutura está mais o artigo determinado lá, porque eu não quero qualquer praça, eu quero la Plaza Cibeles, tudo bem? Quando eu quero saber de uma coisa genérica, como por exemplo um banco 24 horas, eu quero saber qualquer banco 24 horas, eu vou dizer assim: Perdone, ¿dónde hay un banco 24 horas? ¿Dónde hay un banco 24 horas? Então, para uma coisa genérica, eu vou utilizar hay, e o artigo indeterminado específico, tá? Se for algo masculino, vai ser un. E se for algo feminino, vai ser una. Por exemplo, ¿dónde hay una tienda de ropas aquí cerca? ¿Dónde hay una tienda de ropas aquí cerca? Tá? Se você quer perguntar o preço de alguma coisa, como o do bilhete de embarque no metrô, por exemplo, você vai dizer assim: Perdone, ¿cuánto es el billete del metro? ¿Cuánto es el billete del metro? No caso do metrô ou de qualquer estação de transporte, você sempre vai dizer perdone, porque é uma situação formal. E não esqueça, perdone para as situações formais e perdona para situações que são informais. Então, a estrutura para perguntar o preço é quanto es? Quanto es? Depois, é só acrescentar a coisa que você precisa do preço. Perdone, ¿cuánto es el billete de autobús? Perdone, ¿cuánto es la entrada del cine? Ok? E aí, você gostou dessa aula? Vamos fazer os exercícios agora para a gente praticar e já já eu volto, tá bom? Hasta pronto!